Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre a diferença de dois quadrados, uma técnica de fatoração. Fatoração, o que vem a ser? Transformar num produto, numa conta de vezes, ok? Um exemplo, eu consigo abrir inclusive um número, ó, o 18, um número normal. Consigo transformar numa conta de vezes? Fatorando? Consigo, né? Ele pode ser 9 vezes 2, pode ser 3 vezes 3 vezes 2, a gente consegue abrir, fatorar, tá bom? E um monômio também, né? Você abre o número e a potência transforma em uma multiplicação. Eu tenho algumas técnicas de fatoração. A primeira, fatoração por evidência, onde você encontra o termo comum. Ó, nessa soma aqui eu tenho 2x na primeira parcela e tenho 2x escondido aqui também, né? 2 vezes 3. Colocando ele em evidência, sobra x da primeira e 3 da segunda. Essa é a técnica por evidência, ok? Também tenho por agrupamento, que nada mais é do que usar a colocação do fator comum em evidência duas vezes, tá bom? Então, olha lá, eu tenho um baita polinômio, enxergo que tem um fator comum nas duas primeiras parcelas e outro fator comum nas últimas parcelas. Agora eu tenho duas parcelas bem grandes, ó, e também continuo encontrando fator comum, ó, A mais 2 no caso. Coloca ele em evidência novamente. Então, você tem um produto, um polinômio transformado em um produto, ok? E temos a diferença de dois quadrados, que ela acaba se transformando num produto da soma pela diferença, ó. Aqui a diferença de dois quadrados, consigo fatorar, transformar no produto da soma pela diferença. Tenho o produto da soma pela diferença, consigo transformar na diferença de dois quadrados, ok? Então, uma coisa que acaba se transformando na outra. E como que eu faço para fatorar quando eu tenho uma diferença de dois quadrados, gente? Muito simples, você extrai a raiz quadrada de cada termo. Extrair a raiz quadrada de A, coloquei como primeiro termo, raiz quadrada de B como segundo termo. E a expressão está fatorada, ok? Então, vamos resolver essa equação aqui utilizando a fatoração. 4x² menos 25 igual a zero. Então, nós vamos fatorar diferença de dois quadrados, ok? Não tem fator comum para eu colocar em evidência, vai por essa forma mesmo. Então, olha lá, não tendo fator comum, então eu vou extrair a raiz de cada termo, ok? Para que eu possa escrever como produto da soma pela diferença. Então, olha lá, raiz quadrada de 4x². Raiz quadrada de 4, 2, de x², x. Raiz quadrada de 25, 5. Então, eu vou escrever na forma fatorada com o 2x sendo o primeiro termo e o 5 sendo o segundo. Então, olha lá como é que fica. 2x menos 5 vezes 2x mais 5, igual a zero, porque é uma equação, ok? Lembrando que você pode colocar o mais no primeiro parênteses e o menos no segundo e não vai ser alterada a sua resposta. Mas agora eu preciso resolver essa equação, né? Eu estou usando a fatoração para quê? Dá a impressão que eu compliquei a expressão? Eu compliquei para descomplicar. Por quê? Eu tenho um produto dando zero. Quando um produto é nulo, quando o produto dá zero, significa que um dos fatores é zero. Então, eu tenho que ou o 2x menos 5 é igual a zero, ou o 2x mais 5 é igual a zero. E agora você pode resolver essas equações menores, essas equações pequenas, ó. 2x menos 5 igual a zero. Letra para um lado, número para o outro. Passo 5 somando e passo 2 dividindo, 5 meios. E a outra? A outra só muda um sinal, então vai mudar apenas um sinal, ó. Mais 5 passa menos 5, 2 passa dividindo. Encontramos a solução da nossa equação, do nosso problema lá, ó. A solução é menos 5 meios e mais 5 meios. E tem como, gente, a gente fazer a verificação, que é você substituir as respostas no lugar da letra, uma de cada vez, tá bom? E verificar se vai dar zero, tá bom? Então, colocando menos 5 meios ali, eleva ao quadrado, dá 25 quartos, simplifica os dois 4, 25 menos 25, zero, fechou. E para a segunda, mesma coisa, gente, mesma conta, ok? Simplifica os 4, 25 menos 25, zero e fechou, ok? Nós utilizamos essa fatoração para resolver a equação. Então, nós trabalhamos fatoração da diferença de dois quadrados, transformando numa multiplicação. Nesse vídeo falamos sobre
Fatoração, diferença de 2 quadrados. Espero que vocês tenham gostado e até breve.